Então, eu vou retomar a aula de hoje fazendo um comentário em cima do que nós falamos na aula passada, que era sobre o conceito de felicidade, né? E hoje eu vou pegar a noção de corpo, de espaço, de conhecimento e de relação com o corpo, né? Gula e pecado e prazer, né? Em tempos medievais, para poder depois fazer uma contraposição com o contemporâneo, né? E aí, como a Michele falou na aula passada da felicidade, eu vou também retomar rapidamente no início aqui só essa ideia, né? Que foi falado, né? Naquela passagem dos gregos, né? do mito, do pensamento mitológico para o pensamento racional, né? Num primeiro momento, a concepção de corpo, de doença, de prazer, ou mesmo de sorte ou azar, de destino, né? Ela tinha a ver com uma influência externa, né? Dos deuses, né? Os deuses que determinavam o destino, a vida e o adoecimento e a relação do sujeito com o próprio corpo. E nós vimos lá com os gregos que, aos poucos, eles começam a pensar, né, na própria responsabilidade do sujeito, que não é uma questão apenas da fúria dos deuses, é uma questão muito mais também, né, de como que o sujeito estabelece o cuidado com o próprio corpo, né, e o equilíbrio, né, das paixões e com a gula, com a comida, com a bebida, com os prazeres, né? Então, tem essa relação, essa passagem, né? De uma dimensão mitológica para uma dimensão mais racional e objetiva. E aí, com relação à felicidade, né? Isso também aparece da mesma forma, né? Que o que antes era algo atrelado ao destino determinado pelos deuses, cada vez mais começa a ser visto como algo que tem a ver com as escolhas que o sujeito faz, né? Tem uma responsabilização do sujeito, né? Assim, não existe o conceito de sujeito ainda, mas tem a pessoa, né? Tem uma responsabilização da pessoa, né? No sentido de que são os cuidados que ela estabelece com o corpo e são os cuidados que ela estabelece com a própria vida, né? Que pode torná-la, né, mais ou menos feliz, né? Então, essa ideia de algo que vai... essa passagem, né, de algo que vai determinar o que é felicidade, ou saúde, ou prazer, né? Ela, no medieval, ela vai ser retomada, né, de novo como uma instância externa ao sujeito, né? Se antes era a fúria dos deuses, né, que o sujeito acometia ali tinha alguma questão, né? A eudemonia, né, era um espírito, né, bom ou ruim que se apoderava do corpo da pessoa, né? O medieval também vai trazer um pouco essa ideia, né, de algo atrelado à vontade divina, né? Então, se para o homem da antiguidade, né, ele tem assim, essa ideia, né, de uma felicidade que exige disciplina, trabalho, e para alcançá-la é necessário regramento e autocontrole, né, baseado no estoicismo que nós vimos no ano passado, né? E aí, nessa perspectiva, os caminhos da vida não são mais um capricho dos deuses, né? Uma possibilidade de escolha e controle do próprio sujeito, né? E aí, com o pensamento cristão, né, já século III para frente, principalmente, essa perspectiva ela começa a ganhar outro contorno com a ideia de felicidade no além, né, no pós-vida, né, a felicidade eterna, a felicidade que você se comporta bem nessa existência, você será feliz na próxima existência, né, num futuro que nós não sabemos se existe, que é o futuro no pós-mortem. Então, Deus é que determina o que vai ser ou não a felicidade do sujeito. E tem o exemplo, que é um exemplo clássico, né, dessa relação, que são as duas amigas, né, Santa Perpétua e Santa Felicidade, que elas são
elas abrem mão da vida material, terrena, né? Da família, filhos e toda a convivência que elas tinham, né? Em nome da fé cristã. E aí elas morrem, né? Elas são sacrificadas, elas morrem, né? Vão ser jogadas aos leões, literalmente, né? E elas são sacrificadas, mas não abrem mão da fé, porque elas têm certeza absoluta de que a felicidade não está nesse plano da existência, está num plano posterior, né? Pós-mortem. Então elas vão ser sacrificadas, né? Vão ser decapitadas, né? Em nome dessa felicidade no além, né? Então isso a gente pode pegar isso como uma marca, né, desse pensamento cristão, né, que ele abre o caminho, né, da felicidade como algo que não é do âmbito da escolha do sujeito, mas é algo que tem a ver com uma instância externa, né, que é Deus, né, e essa felicidade vai estar vinculada a essa dimensão divina, né? Então, eu peguei esse pequeno comentário só para a gente pensar, né, o quanto o pensamento mítico, ele, de certa forma, ele vai ser questionado pelo pensamento grego, né, da racionalidade grega, né, saindo do âmbito da mitologia e de algo, digamos, muito mais, não diria espiritual, mas algo que tem relação com uma divindade controlando a vida e o destino, né, e para uma possibilidade do sujeito ter o próprio controle sobre a vida, né? E aí, tempos depois dos gregos, vem o pensamento cristão que retoma essa ideia de um controle externo de algo, né? O destino já não é algo pensado a partir do próprio sujeito, o destino vai ser algo determinado por Deus, o mundo é criado, né, por Deus, e essa visão só vai ser contraposta na Revolução Científica Moderna. E aí eu coloquei esses dois homens aqui, né, o homem vitruviano do Leonardo e esse homem de uma Bíblia do século VIII, né, como dois momentos diferentes dessa relação com o corpo e com a divindade, né? Então, assim, só para situar, né, o que seria do âmbito do medieval, né, para alguns autores ela vai começar ali no século IV, né, século V, aí dependendo assim, das marcas oficiais, né, o negócio não muda de sexta para segunda-feira, né, você tem ali um período, né, de queda do Império Romano e depois, né, da ascensão da Revolução Científica Moderna já no século XVI, né, 16 e 17. Então, se você tem uma marca aí que essa aula eu vou pegar essa questão mais medieval e na aula que vem eu já parto para o pensamento moderno para, né, abrir o caminho para o contemporâneo. Então, a gente não pode esquecer, né, que o período medieval ele é marcado, né, o período, né, pré-medieval também é marcado pelo Império Romano, né, que ele faz a façanha de unificar diferentes povos e diferentes culturas com um único Deus, né? Ao assumir o Deus cristão, né, da tradição judaico-cristã como seu Deus único, né, o Império Romano também ele traz a ideia universal de que todos somos iguais, né? E aí, se até hoje isso já é controverso, imagina isso no século II ou III, né? Então, eu coloquei aqui esse mapa da Europa e norte da África, pegando o que seria o Império Romano no seu auge, e depois tem a divisão, né, do Império Romano do Oriente e do Ocidente, que é justamente o que vai marcar o começo da Idade Média, né? E esse período medieval, ele tem o que antecede a ele, né? Você tem ali uma série de uma transição ali desse pensamento grego do helenismo, né, do estoicismo, do cinismo, do epicurismo, né? Você tem uma série de correntes, né, do pensamento grego do helenismo, né, que vão se transformar, né,
e há uma apropriação do pensamento cristão, do pensamento católico, de uma tradição de pensamento platônica e aristotélica, né, tanto com São Tomás de Aquino quanto com Santo Agostinho. Então, o pensamento cristão, quando você olha para ele, né, quando você analisa ele, e você vê que, olhando para a camada seguinte, ali por trás do pensamento cristão tem uma boa dose de platonismo, né, e tem muitas explicações que estão ali, já estão no platonismo, né, alguns séculos antes, né, na Grécia Antiga. Então, você tem ali um contexto histórico, né, que vai chegar na Idade Média, né, e a relação com o conhecimento é interessante que na academia de Platão, ou no museu, ou no liceu, né, assim, no pensamento científico pré-medieval, já havia um desenvolvimento absurdo do pensamento do que hoje nós consideramos como científico, né? Então, na academia de Platão, né, já tinha ali uma série de discussões, né, discussões bem fundamentadas, né, sobre filosofia, matemática, música, geometria, história, astronomia, né. Já no liceu também do Aristóteles já tinha estudos sobre física, metafísica, lógica, retórica, literatura, tudo isso pré-medieval, né? Porque nós temos uma ideia de que o medieval é uma idade das trevas, e, na verdade, ali é um período onde o poder teológico cristão se afirma, né, no Ocidente de uma forma muito imperativa, né, muito ostensiva e hegemônica, né, mas tem o lado B, sempre tem o lado B, né, sempre tem algumas correntes de pensamento que estão ali, né, adormecidas, e que, né, o pensamento grego que ficou adormecido lá atrás, né, vai ser justamente o que vai renascer no século XIX. O renascimento é o renascimento do pensamento grego, da cultura grega. É totalmente vinculado ao pensamento grego e à lógica de pensamento racional e objetiva dos gregos. Então, você tem aí um hiato de 1000 anos, né, onde se pegar o museu, né, o Templo das Musas, né, em Alexandria, tinha laboratório de pesquisa com jardim botânico, zoológico, pesquisa em matemática, geometria, física, astronomia, medicina. A galera tinha um pensamento muito poderoso nesse período pré-medieval, né, e que vai ser adormecido, invisibilizado ou escanteado, né, quando o pensamento cristão assume a cena, né? Então, em Alexandria, né, já tem Euclides, que é o pai da geometria, o Aristarco, né, o Aristarco, no século III, ele já presume que os planetas giram em torno do Sol, ele já usa, né, a trigonometria para calcular a distância do Sol, da Lua, o tamanho deles, já tem Arquimedes, já tem assim, uma série de pensadores, né, de artistas, de cientistas que são importantíssimos e que vão ser retomados 1000 anos depois, né? Quando o Copérnico, lá na frente, né, produz o pensamento heliocêntrico, ele está baseado no Aristarco, né? Ele está resgatando o pensamento, né, do Aristarco 1000 anos atrás, né, 1000 anos antes, né? E o que eu vou voltar daqui a pouco com mais detalhe é o Galeno, né, que ele traz nos seus livros sobre ciência da medicina. Ele foi o padrão do século III, até o século XII, até o século XV, quase, né? O Galeno é uma referência importante na percepção do corpo durante mais de 1000 anos, né? Então, é um cara que interessa especialmente para a gente, e muito do pensamento galênico você ainda vê sobrevivendo em algumas reminiscências do pensamento atual, né? E abrir só um parênteses aqui para falar da Hipátia, que é uma figura maravilhosa, que é uma mulher cientista, né? Uma grande pensadora, uma das principais, uma primeira grande pensadora na ciência, né? Que ela era diretora da Biblioteca de Alexandria, né? Tem um filme maravilhoso sobre ela, depois eu vou comentar esse filme, mas eu peguei aqui algumas imagens só de material que era produzido na biblioteca, né? Que esse aqui são tratados de botânica, isso daqui são estudos, né, das plantas, são estudos sobre
assim, é algo que a ciência vai fazer, o pensamento científico só vai começar a fazer isso depois do século XVI. Esses caras já faziam isso, né, na Grécia ou em Alexandria, né, no século III, IV. Né? E a Hipátia, ela, que é uma grande pensadora na matemática, na astronomia, filosofia, tem esse filme, não sei quem já viu, quem conhece ou quem nunca viu e não conhece, dá um Google aí, procura, pesquisa, vale super a pena ver, até para... normalmente a gente trabalha com professores de ciência também, ela é um ótimo filme para trabalhar as questões do nascimento da ciência e o papel da mulher nesse nascimento, né? E esse filme ele tem no Brasil, dublado, legendado, tem aqui ele saiu com o nome de Ágora também, né? Ágora de praça, né? Se encontra ele tanto com um título quanto com outro, mas é um filme maravilhoso, né? Então, depois dessa dica cinematográfica, né, vamos voltar aqui para essa ideia do medieval, não como um momento de puro obscurantismo. Né? O medieval também é um momento onde são criadas, né, as universidades, onde você tem uma relação íntima da arte com a ciência, da música com a matemática, você tem ali uma produção de um conhecimento onde não tem a hiperespecialização dos saberes, né, da ciência moderna, então você tem um ensino que passa ao mesmo tempo pela física, pela astronomia, pela retórica, né, pelo pensamento moral. É interessante que o homem medieval ele já tem essa preocupação, né, e essa distinção entre o que seria o mais próximo da arte ou o mais próximo da ciência, né, nessa distinção entre as artes liberais, né, e as artes mecânicas, né? Mas tudo isso, assim, eu estou chamando a atenção, né, para a Idade Média não como um lugar de puro obscurantismo, embora haja muito obscurantismo, né, religioso, mas ao mesmo tempo você tem um pensamento submerso que continua por ali, que segue, né, e que quando vem o Renascimento, tudo aquilo que estava submerso vem à tona. Né? Então, no medieval, uma força muito grande do pensamento e da produção de conhecimento e uma concepção de corpo muito peculiar, né? Que nós vamos ver lá na frente. Estou só preparando o terreno aqui para a gente chegar lá. Mas o Galeno, que eu comentei que é um cara importante nesse cenário, né? As ideias dele, elas são... ele vai influenciar muito a teoria dos humores, né? Dos 4 humores. E essa ideia, né? Essa imagem que aparece aqui, que é de uma Bíblia medieval, que dá esse tom, né? Do homo quadratus, né? Do homo... Né, do 4, da simbologia do 4 e do quadrado como uma forma perfeita, né, ela fala de uma inter-relação entre a mística do número 4, que é uma mística pitagórica, né? O Pitágoras era um místico matemático, e né, assim, a música ela é pensada a partir da matemática, então você tem uma conexão, né, que transcende o objetivo racional da explicação matemática, né? Mas é uma relação com os 4 elementos da natureza, água, terra, fogo e ar, né? As 4 estações do ano, as 4 direções e pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? As 4 fases da lua, as 4 virtudes, a prudência, a justiça, a força, a temperança, os 4 humores, sangue, fleuma, bilis, né? E os 4 tipos emocionais. O que é interessante nessa conversa é que a percepção medieval do corpo, ela leva em consideração, né, para o homem medieval, a relação com os astros, a relação com a astronomia, né, com aliás, as fases, né, do calendário lunar, né, com os elementos da natureza, com água, terra e fogo e ar, porque os signos correspondem a elementos da natureza também, o que determina
um tipo de humor preponderante no corpo. Então, o adoecimento ele passa pela bilis, ou pela fleuma, ou pela secreção que o corpo produz, e isso vai gerar um tipo de personalidade, né? Então, o tipo sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico tem a ver com esses elementos da natureza, os elementos básicos da natureza, tem a ver com os signos do zodíaco, que tem a ver com as vísceras do sujeito. Então, o sujeito se vê num mundo onde não há distinção entre ele, os astros e o elemento da terra, da natureza, né? O elemento mais básico da natureza. Então, você tem também os estados da matéria, né? Os 4 elementos nos 12 signos do zodíaco, os caprichos do destino, as dimensões espaciais, os 4 lados do quadrado perfeito, ou seja, você tem ali uma mística, né? Tem algo que orienta, né, esse quadrado, esse homo quadratus, né, aonde há uma conexão entre o corpo, os astros. Isso aqui é de uma Bíblia medieval, onde você tem um Cristo todo ilustrado com signos do zodíaco, né? Depois eu mando essa apresentação para vocês podem ver com mais calma e mais detalhamento, né? E aí, essa relação, né, do elemento da natureza, do ar, fogo, água e terra, ela vai determinar, segundo a teoria do Galeno, né, como que o corpo funciona e que tipo de adoecimento é mais comum, que tipo de tratamento é necessário, como que é a terapêutica, tudo gira em torno desses elementos da natureza e desses humores, né, que o sujeito carrega, e esses humores têm relação com os astros e, em última análise, com Deus, né? Então, essa ideia, né, que está aqui nessas 2 imagens, né, do homem, numa primeira instância, ele, numa primeira dimensão, ele está vinculado, aqui do lado esquerdo, né? Só voltando aqui, se vocês, do lado superior esquerdo, aparecem 3 pontinhos aqui, que você pode ampliar a imagem e ficar vendo só a imagem, você vê a imagem com mais detalhamento, para quem quiser, né? Quem tiver no laptop, você vê uma imagem bem melhor. Mas aqui você tem o corpo vinculado aos 4 elementos da natureza, ao mesmo tempo ele está vinculado, né, aos signos dos zodíacos, aos astros, e mais acima vinculado aos serafins, querubins, santos, e tudo isso coordenado por Deus, né, que é o grande artífice, é o grande engenheiro, é o grande criador. O homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o mundo é uma criação divina, nessa perspectiva medieval, né? Lembrando que o medieval não tem a menor noção do que seja um espaço infinito. Para ele, a Terra é plana e fechada em si mesmo, ele é algo criado por Deus, né? Nessa imagem da direita aqui, você tem justamente a relação das vísceras, né, com os órgãos, com os elementos da natureza e com os signos do zodíaco, né? É uma interconexão entre essas dimensões. Então, a compreensão do corpo passa por essa junção de dimensões, né? Tem um livro muito legal de um cara daqui da Fiocruz do Rio, que é o Rodrigues, que é o Tabu do Corpo, né? Vou botar aqui no chat. Eu não estou lembrado do primeiro nome dele. O sobrenome é Rodrigues. Eu não estou lembrando. Pela citação, eu não lembro o nome inicial do cara. Mas se você botar o Tabu do Corpo no Google, você acha esse livro e deve ter ele em PDF. Mas ele tem um capítulo que ele fala do medieval, que é um espetáculo. Ele fala dessa vinculação, né? E aí, essa conexão, né, com os astros é algo que é muito interessante. Porque até hoje, né, você eventualmente escuta, né? Tá lá o Tiago na Lapa, conhece lá uma criatura, começa a bater um papo, e aí, como é que você tá? Você, qual é o seu signo? Eu sou de Áries. Então você é de ar,
né? Portanto, você é isso, você é impulsivo, você é isso, aquilo outro. Já te coloca uma série de características, né? Como se, ao nascer naquele dia, né, você está vinculado àquele astro que está vinculado, né, àquele elemento na natureza que está vinculado a um determinado humor e a um tipo de personalidade. Isso é medieval na veia, né? Estamos em pleno século XXI e está lá o Thiago Nalapa, né, atualizando, né, a teoria galênica sem saber, né, ou sabendo, e aí ele até aproveita para falar lá com a criatura que ele está conversando para falar, você sabia que isso vem do Galeno? Tira uma onda. Mas voltando aqui ao que interessa, né, essa ideia, né, do Deus como o grande artífice, né, é uma ideia muito importante para compreender esse passado medieval, né? E isso está aí até hoje para nós, né? Isso aqui, eu peguei essa imagem contemporânea, né, das ascendentes, da lua, do signo, né, que comum, né? Isso está entre nós, isso não está no medieval, isso daqui está no teu horóscopo do dia a dia. Hoje você recebe o horóscopo pelo aplicativo falando que o seu elemento água, né, vai entrar em conflito com o elemento fogo. A tecnologia atualiza isso também, né? Então, é interessante, né? José Carlos Rodrigues. Eu estava com o José Carlos na cabeça, mas eu não tinha certeza. Obrigado, Tadeu. Ô, Thiago. Mas é interessante o quanto esse passado, né, ele não está totalmente apagado, né? Ele tem algum resquício aí na memória e no discurso, né? E a concepção de espaço também, né, o espaço para o homem medieval, não existe um universo infinito, não existe um mundo lá fora, a Terra é o centro do universo, e o que ele conhece como espaço, né, são 3 dimensões que estão vinculadas ao inferno, ao paraíso, ao purgatório, né? Se você tem a vida terrena, tem o paraíso no pós-mortem e tem o inferno lá atrás se você aprontou muito nessa vida aqui. Então você tem a dimensão espacial dele, né? A concepção de mundo passa por isso também. E no mundo onde Deus é o grande artífice e para alguns, né, está lá, a Terra é plana, e para alguns a Terra é plana até hoje, né? Você tem aí, né, os terraplanistas, eu achei essa imagem sensacional, está lá a Terra, né? Para alguns está lá chapada, e se você pegar um cruzeiro marítimo, né, pela CVC, está arriscado você despencar em alguma borda do planeta, né? Bem, fazer o quê? Mas essa é a ideia central do medieval, né, do Deus como grande artífice, o grande criador, né, que cria o homem à sua imagem e semelhança, né? Mas o período medieval, né, ele é um período também de um desenvolvimento tecnológico absurdo, né? Ao mesmo tempo, de uma concepção teológica muito forte, né? E eu peguei essa imagem aqui, essa catedral, isso daqui, deixa eu aumentar a tela só para ver a legenda aqui. Aqui, ó. Uma cidade medieval, uma catedral na Bélgica. A nave foi construída em 1171 e as torres provavelmente em 1213. Ou seja, nós estamos aqui no século XII, XIII, né? Você imagina o que é o século XII, XIII em termos de imaginário, de mundo, desse homem medieval, um cara da população no conjunto, em geral, né, a vida, né, das pessoas nos feudos ou nos diferentes espaços, né? O cara sair de uma vila medieval e entrar numa catedral dessa no século XII, né, é uma experiência absurda. Isso daqui é o interior de catedrais góticas medievais. Se vocês repararem aqui, né, nessa da direita, por exemplo, se você reparar o tamanho do banco, ela dá um tamanho da escala do ser humano ali dentro, né? Você entrar numa catedral dessa, com um pé direito desse tamanho, né, com uma iluminação maravilhosa, com vitrais maravilhosos, com uma acústica maravilhosa, com aquela musiquinha, com aquele órgão, né,
tocando, né, peças, né, religiosas maravilhosas. Aquilo ali é um poder de sedução absurdo. E a igreja, ela captura isso muito fortemente, né? E para uma população inculta no medieval, uma população que não sabe ler e escrever, na maioria das vezes, né? Quem sabe ler e escrever são nobres e religiosos, né? A população em geral não tem acesso à escrita ainda, né? E ela vai aprender a Bíblia pelos sermões e pelos vitrais, pelas ilustrações, não só nos vitrais, nas paredes, como também nas pinturas, né, nas próprias paredes, né? Então, você tem ali um poder de persuasão, né, absurdo pela imagem, pelo discurso, né? E o corpo vai ser o sujeito, né, o cara ali, ele vai ser cooptado, vai ser captado, vai ser abduzido para esse mundo, para esse imaginário, né, a partir dessa maravilha arquitetônica que você, para construir uma catedral dessa, precisa de um conhecimento em engenharia espetacular, né? Você imagina que isso foi construído no medieval, está lá até hoje, né, quando você entra numa catedral gótica, você fica encantado, né? A gente entra na catedral aqui de Petrópolis, ou na Candelária, no Rio, que são catedrais, né, grandiosas, assim, que você olha, você já se sente ali um subnitrato de pó de nada, você já se sente, é uma experiência estética interessante. Imagina entrar numa catedral dessa que tem, né, quase 1000 anos com essa estatura. Então, você tem ali ao mesmo tempo, esse poder sedutor da igreja, ao mesmo tempo, um desenvolvimento tecnológico bacana acontecendo ali, né? Eu botei essa imagem aqui do Carmina Burana só para depois vocês buscarem. Carmina Burana é uma cantata, é uma obra, né, que é uma obra medieval, foi resgatada séculos depois pelo Karl Orff, né? Mas ele é uma ópera, uma cantata, né? Feita para coro e orquestra, mas ela é o discurso de monges, né? Mas são monges hereges, né? Então eles fazem, tem uma que é sensacional, tem um trecho da música Na Taberna, que ele fala que na taberna todos bebem, todos se acabam, todos são felizes, todos dão risada, ele fala, todo mundo, né, vai ao bar, todo mundo vai à taberna, todo mundo bebe, todo mundo se acaba, né? É interessante que, ao mesmo tempo, você tem um poder religioso austero e absurdo, né? Você tem lá, né, a Inquisição, ao mesmo tempo você tem um lado B também, né, questionando esse poder, né? E uma marca do medieval, né, é a força da imagem de Cristo, do Cristo crucificado, né? E o sofrimento do corpo do Cristo, né? Tem um outro livro do Peter Brown, né, que ele fala justamente nesse período do surgimento do pensamento cristão, o quanto o pensamento teológico cristão ele precisa enfrentar o desejo e os prazeres da carne. Então, a ideia é que, se Cristo, que é o Filho de Deus, ele fez o que fez, ele se sacrificou na própria carne, né, por nós, né, quem somos nós com os nossos pequenos desejos e apetites, né? Nós precisamos controlar a nossa carne, o nosso desejo, e você tem uma repressão sexual absurda a partir daí, né? Uma noção de culpa, pecado e controle do desejo absurda a partir daí. Diferente de outras culturas, né, em outros espaços que a religiosidade não está necessariamente vinculada à noção de culpa e pecado, né? Pecado ele é da tradição judaico-cristã, e o pecado da carne, né, o controle da carne, né, da animalidade, do desejo, é uma característica também marcadamente cristã, né? Então você tem ali, né, são muitas imagens, né? Esse livro do Peter Brown ele é muito bom. Tem a referência dele, a referência completa, naquele livro que eu mandei para vocês, que eu usei ele na tese, e tem a referência dele completa lá, né? Mas essa referência do sacrifício da carne, né, ela é muito importante, né, no controle, né, no controle do corpo, no controle das mentes e do controle político, né? Isso faz parte também, isso também está no mesmo pacote, né?
A Dani colocou aqui, a Carmina Morango, abre o chat aqui para dar uma conferida, né? Então, é um corpo que, ao mesmo tempo, tem essa vinculação com os elementos da natureza, uma tradição alquímica, e, ao mesmo tempo, tem essa... Né, as duas coisas acontecem simultaneamente, não é uma única, né, não é uma única vertente. Né? Você tem, né, digamos, diferentes esferas ali também. Né? Então, a ideia, né, de que, ao contrário de uma Idade das Trevas, a arte gótica ela mostra para nós o quanto o medieval é rico em termos de construção, de arquitetura e de engenharia, né? Desenvolvimento de tecnologias que vão preparar o terreno para a revolução científica, que virá daqui a pouco. Né? Quando surge a química e a biologia, elas bebem na fonte da alquimia medieval que estava ali atrás. Né? Ela tem muita coisa que né, o Paracelso, inclusive, ele está nessa fronteira entre o cara que é médico, alquímico e cientista. Né? Ele tá no meio dessa passagem, né, de um tipo de saber para o outro. Né? Então, tem o surgimento das universidades, é muito importante também, que ela acontece no meio do período medieval, né, no alto medieval. Né? Você tem ali, eu peguei aqui, eu fiz o levantamento das universidades. Né? As primeiras que aparecem no mundo árabe. Né? É interessante, você bota aqui século IX, século X, século XI. Né? A primeira universidade na Europa ela vai aparecer no século XI, no século IX, no século X já tem universidade no mundo árabe. Né? E o conhecimento no mundo árabe era assim, absurdamente desenvolvido, elaborado, conhecimento sobre o corpo, né, era altamente desenvolvido no mundo árabe, ao contrário do conhecimento medieval sobre o corpo. Né, conhecimento em termos de conhecimento científico. Né, até... Espera aí, Elizabeth, como o Chico vai enviar os slides... Não tô... eu mandei pelo Zap, eu vou mandar depois pelo e-mail. Né? Vou mandar depois, que ele é muito pesado, eu tenho que mandar por e-mail, não consegui, depois eu mando para vocês. Mas, voltando aqui, tem uma cena interessante de um filme, que é o Cruzada, que é um filme do Ridley Scott, que ele fala do conflito por Jerusalém, né, a luta por Jerusalém. É um filme bem legal. Né? E ali você tem o comandante máximo, né, do exército árabe, que é o Saladino, né, ele se encontra com o comandante máximo né, do lado cristão, e o representante do lado cristão, ele tinha uma doença, ele tinha lepra, né, tinha hanseníase, né, hoje nós chamamos de hanseníase, e o Saladino fala para ele, no meio da conversa, fala, olha, nós temos médicos que podem resolver esse seu problema, nós conhecemos essa doença. Né? É uma tiradinha, uma frase no meio do filme, mas que fala, que mostra o quanto o mundo árabe tinha uma medicina desenvolvida. Né? Você tem tratados de física ótica com a descrição, com o desenho do funcionamento do olho, retina e todo o aparelho ocular. Né? Você já tem isso no mundo árabe no século XII, e o Ocidente não tem isso ainda, porque os árabes eles permitiam o estudo do corpo, a dissecação dos corpos. Né? No Ocidente, o corpo é sagrado, o corpo é divino, ele não pode ser estudado. O corpo começa a ser estudado só com Leonardo, né? E Vesálio, né? Já século XVI, XVII, já muito tempo depois. Então, os árabes tinham tratados de medicina e um conhecimento sobre o corpo infinitamente superior, naquele momento, ao Ocidente. E eu peguei aqui esse surgimento das universidades, aí só de curiosidade eu fui lá, eu comecei a ver, né, pô, elas são do século XII, XIII, né, tem várias aqui, século XV, né, século XVI, eu fiquei pensando, pô, quando é a primeira universidade no Brasil? Né? A primeira universidade no Brasil apareceu no século XX. Né? É interessante que você tem ali... Opa, peraí, que a bateria está acabando aqui. Deixa eu só conectar o cabo aqui. Então, vocês vejam que em pleno medieval, né, já há um surgimento das universidades, né,
Você tem muitas universidades em toda a Europa, né, em vários lugares, em vários espaços, né, e isso já é uma contraposição, né, a esse pensamento, né, teológico, né, já é uma... Assim, muitas têm vinculação direta com o pensamento teológico, mas hoje já tem um começo de uma produção no pensamento que vai ser a base para o que virá depois na Revolução Científica Moderna. Estão aparecendo umas mensagens de atualização aqui. Então, assim, boa parte do período medieval, né, nós não temos ainda a imprensa, né? A imprensa vai aparecer com Gutenberg na aula que vem, na Revolução Científica Moderna, tem até uma imagenzinha da Bíblia do Gutenberg, da maquininha dele, né? Então, no primeiro momento, os livros medievais são livros maravilhosos, mas são todos manuscritos, né, com ilustrações à mão, né? Então, você tem o tempo todo, né, tem várias obras medievais, tem pesquisas, tem várias obras que dão essa dimensão do que é esse imaginário do medieval, né? Nas nossas aulas presenciais, eu costumo levar eu tenho alguns desses livros, aí eu levo para os alunos verem que é um acervo fabuloso, é muito bonito, né? As iluminuras, né? Você vê como que é essa representação do mundo, essa representação do corpo, essa representação das coisas, né? Há praticamente 1000 anos, ou 800 anos, ou 600 anos atrás, né? Então, são muitas obras que têm essa... né, que falam dessa memória, que falam dessa história, né? Mas essa foi que eu usei no começo da aula, do século VIII, né? Mas tem um livro em especial, né, que deixa eu chegar nele aqui. Vê que as iluminuras são muito bonitas, né? Os livros são espetaculares. Assim, quando você manuseia, né, quando você vê essas imagens num tamanho legal, elas são muito interessantes, né? Um cara muito interessante é o Beato de Lébina, que ele é um cara mais crítico, era uma espécie de chargista da época, ele fala muito... ele tem um trabalho que é mais herético, num certo sentido, né, porque ele questiona um pouco, ele problematiza esse lugar, né, dessa relação, né, do homem com Deus, né? Ele tem trabalhos bem interessantes, né? Mas o que eu queria comentar é esse aqui, que é As Ricas Horas do Duque de Berry, né? Esse livro, ele é uma encomenda de um nobre, né, que ele pega um ilustrador, né, e ele faz um diário, né? Ele pega ao longo de um ano, né, cada dia ele conta uma história da vida da corte, do feudo, do castelo onde ele vive, né? Então você tem uma espécie de Instagram medieval, você tem ali um documento, né? É um livro belíssimo, e ele fala do dia a dia desse homem no período medieval, né? E uma coisa que é muito forte, que aparece ali, né, é que a vida medieval é uma vida entre muros, né? O cara não vive fora do muro dali do castelo do seu feudo, né? Geralmente o mundo lá fora é um mundo inóspito, hostil, né? Sujeito a, né, ataques e feras, invasões e roubos, e, né, você está num mundo muito, né, num mundo sem segurança, né? E o castelo, né, e o feudo, né, o muro é o que te dá a segurança, né? Então, a vida medieval ela acontece entre muros, né? E com uma estratificação social totalmente fechada, né? Totalmente, né? Não existe a possibilidade de alteração, de mobilidade ou de transformação na vida social do sujeito. Então, é uma vida onde
assim como nós conhecemos hoje, né? Uns estão lá ralando, trabalhando, né, para alimentar, né, o andar de cima, né? Então tem trabalhadores, lavradores, professores, né? Tem a galera aqui do andar de baixo e tem a galera do andar de cima, né? E vejam que todas as imagens do livro, elas têm no alto a referência à posição astrológica do ano. Você tem ali os astros, né? Assim, ela situa no ano, ela situa exatamente qual é a condição astrológica, astronômica daquele dia, né? Então você tem um retrato da vida medieval, né, no inverno e no verão, em diferentes momentos da vida do sujeito, né? E o tempo todo essa referência está lá, né, nesse documento, né, com essa relação com esse universo fechado. E é um sujeito que, nesse momento, né, ali o aldeão, o sujeito nesse feudo, né, ele não é sujeito ainda, né? Esse conceito de sujeito, essa ideia de um sujeito, é uma ideia que vai aparecer depois da Revolução Científica Moderna, né? Porque aqui ele não tem o direito de ir e vir, não tem o direito de escolher a própria crença, a própria profissão, com quem ele vai casar, o que o filho dele vai ser, aonde ele vai morar. Ele não tem direito de escolha do governante, não tem direito sequer de escolha de locomoção. Ele não pode sair desse feudo. Gostei desse, né, não gosto mais desse feudo aqui, enjoei, vou morar no feudo de lá, né, não gosto mais dessa religião aqui, vou escolher outra coisa, né, ou, né, não gosto mais dessa família, eu quero ser outra coisa, quero ascender socialmente, né. Não existe essa possibilidade. É um mundo onde o sujeito é assujeitado. Então, essa ideia de um sujeito que faz as próprias escolhas, o sujeito que é sujeito da sua própria vida, né, um sujeito que não é assujeitado, isso é uma ideia que vai aparecer, né, com o pensamento moderno. Então, nós temos, nesse momento aqui, um sujeito também totalmente preso nessa trama, né, desse mundo medieval, desse mundo fechado. E com um peso absurdo da religião, com a noção de culpa e pecado, né, com um controle total dos corações, mentes, corpos, comportamentos e também da gula, né? A gula é um pecado interessante, né? Quando tem vários livros sobre a gula, tem um livro maravilhoso sobre a gula saiu pela editora da Senac, né? É um livro com muitas ilustrações, é um livro muito bonito, que ele fala que a gordura, né, só aparece na nobreza e entre os monges, que têm acesso à comida, né? A população, em geral, ela, né, não tem acesso a essa alimentação farta, né? Então, o pecado da gula, ele é um pecado que ele é muito comentado no medieval também, né? Você tem, né, isso aí até hoje, né? E é interessante que nós temos aqui essa noção de pecado, né, do pecador que vai, né, Deus Todo-Poderoso vai puni-lo, né? E você tem até hoje, isso daqui é Rio de Janeiro, né? Essa crença de que tem algo externo ao sujeito que vai puni-lo se ele não se comportar como, né, a determinação social diz que ele tem que se comportar. É interessante né, a ideia de que tem algo externo ao sujeito que o controla, né? A Dani, considerado um dos 7 pecados, a gula pode ser compreendida como um desejo insaciável pela comida, né? Aí tem no livro do Lodge que a gula é apresentada como uma virtude, né, liberta do seu princípio moral do pecado, né? É interessante que hoje, se antes a gula ela era um pecado associado à religião, né, hoje ela é um pecado em outro sentido, hoje ela é uma violação moral, né, ela é condenada também pela racionalidade médica, né? Hoje o que condena a gula é outra, né, sai a verdade de Deus e entra a verdade da razão, mas a gula continua sendo condenada lá, né? É interessante como é que, né, essas representações do corpo e do pecado, né, estão aí há bastante tempo. O que é fundador da nossa cultura ocidental
tem relação direta com, né, com pecado, desejo, conhecimento, né, e comedimento do corpo, né? Então, essas noções que aparentemente são muito distantes, né, elas também estão presentes ali, né? Então, essa ideia dos vícios, das virtudes, né, isso está lá em Aristóteles. Até você tem uma demarcação muito bem delimitada do que seriam os pecados, né, capitais, o que seriam os vícios por excesso. Né, você tem uma série de padronizações, de controles do corpo que já são bastante antigos e que nós atualizamos para os tempos modernos, né? E hoje a estigmatização da gordura e do controle do corpo e do controle da dieta é uma forma de estigmatização também, uma forma de moralização também, né? Esse olhar sobre o corpo gordo, né, colocando no lugar do imprudente, do inconsequente, do que não se controla, do incapaz, ele é feio, tem uma série de traços pejorativos que são atribuídos, uma série de estigmas que são atribuídos ao corpo gordo, né, como se ele fosse lento, né? Tem uma série de desqualificações que tem a ver com uma regulação moral, né, que antes era dada pelo pensamento cristão, hoje é dado por uma outra instância técnico-científica, mas que você tem um controle moral dos corpos também da mesma forma, né? Então, essas virtudes, elas entram em outro diapasão. É interessante como que elas não saem de cena, elas mudam a cena, né? Elas saem, né? Elas se metamorfoseiam, né? E aí ela aparece travestida de outra forma, né? Então, algumas virtudes que eram virtudes ali há um tempo atrás, hoje elas continuam na pauta com outros nomes e com outras atribuições e com outros estigmas, mas é uma sociedade ainda que tem as suas pautas morais, né? Digamos assim. E aí a noção de culpa e pecado é totalmente vinculado a essa representação, né, vinculada à igreja, né? Então, tem aqui, né, não é por acaso que a representação do inferno, marcada pelo fogo, aprisionamento e fumaça, se inspira no mundo das cozinhas, né? Você tem ali, vai queimar no caldeirão do inferno, né? Aí na igreja da Maromba, tem isso também, né? Mas é interessante como é que você tem um imaginário, né, sobre o corpo, sobre a gula, sobre, né, o autocuidado, sobre uma série de coisas que eles mudam a referência, mas eles continuam referenciando alguma coisa, eles continuam, né, em evidência, né? Então, é uma noção muito forte, né, que não está totalmente destituída, né? A tecnologia muda a forma de condenação, mas essas questões ainda estão presentes, né? O preconceito, o estigma, o controle moral, né, sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre os prazeres, isso continua por outros meios, né? Continua de outra forma, mas isso ainda existe. Óbvio que avançamos bastante, mas não a ponto de termos total liberdade, né, com nossos corpos, prazeres e desejos, né? Sabemos que a banda não funciona tão bem assim. Quando olhamos para o medieval, que o sujeito não tinha acesso a nada, nem sequer era sujeito, hoje nós somos sujeitos a alguma coisa, mas não somos sujeitos de tudo, a gente não tem total livre escolha para fazer o que quisermos com a nossa vida sem o peso da moral incidindo sobre nós, né? Então, isso aí, né, dá uma boa discussão, não para a aula de hoje, mas dá uma boa discussão, né? Então, essa noção de gula, pecado, tudo isso tem muitas imagens boas na história, né? Depois vocês podem olhar a apresentação com mais calma, né? E assim, tem muita coisa interessante para vocês verem aí, né? Então, essa ideia, né, eu estou querendo chegar aqui, no país da cocanha, né, que é um país imaginário, né? O país da cocanha é um mundo imaginário que ele nasce no medieval, ele é uma figura, né, da literatura, uma figura das artes, é um mundo imaginário mesmo, né, onde a ideia central do país da cocanha, que é um mundo onde
as montanhas são feitas de pães, de presuntos, as frutas são fartas, são frescas, você tem acesso a tudo, os rios, né, são feitos de vinho, de água pura, né, você tem comida em abundância, todos se divertem, todos têm saúde, né, o lema é o país da cocanha, onde mais se dorme, mais se ganha. Olha só que espetáculo, né? Eu queria ir para o país da cocanha, né? Você tem ali um mundo imaginário, um mundo ficcional, porque no medieval, marcado pela fome, pela peste, né, e pelas doenças e pela carência de comida, principalmente, o mundo imaginário é tudo de bom, né? Você se refugia lá no país da cocanha, né? E aí tem um autor que fala, isso é do livro da Gula também, do Senac, ele fala que as mulheres mais valorizadas são as que oferecem prazer a mais homens, né? Olha só que espetáculo, né? Uma festa o país da cocanha. E aí tem muitas imagens, né? Se vocês procurarem no Google Imagens, tem muitas imagens do país da cocanha, que é esse mundo imaginário onde há uma fartura, todos são felizes, né? Isso é a cara do Instagram, é um outro Instagram, não mais medieval, né? É um Instagram também aonde todos são felizes, todos têm fartura o tempo todo, todos viajam, todos estão alegres, né? É o imperativo da felicidade, né? A felicidade está ali pairando presente, né? Todos estão sorrindo, né? Na hora da foto, depois fecha a cara, depois que desliga o celular, mas é um mundo imaginário muito interessante. Então, o refúgio, se era no país da concanha, na literatura, o refúgio agora está no smartphone, o refúgio agora está no seu bolso. Basta você entrar lá e você tem uma vida plena, né? E você ainda pode editar a sua própria imagem, né? Você ainda pode editar o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Você pode construir seu avatar, né? E eu posso aparecer lá com, né, lindo, jovem, moreno, alto, olhos azuis e por aí vai, né? Então, você pode editar e fazer qualquer coisa, né? O problema é quando você encontra a realidade, aí o negócio fica um pouco diferente. Mas aqui, só para encerrar a aula de hoje, aqui são imagens do Bruegel, que ele é um pintor que trabalha justamente algumas cenas de comensalidade dos corpos, né, no cotidiano e nas festas, né, que são raras no período medieval, né, porque não se tem pinturas sobre isso, né, e ele se dá o trabalho de pintar o cotidiano. E aqui é uma rave medieval, só para mostrar que a galera se divertia lá também, né. Não é só hoje que a galera vai para a rave, né? Tinha lá o vinho rolando e a música e a galera se divertindo como se não houvesse amanhã. Bem, eu vou fechar por aqui, eu vou fechar a gravação e aí a gente continua a conversa. Só um minuto.